Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca e eu sou autista. I'm not crazy. My mother had me tested. Essa não é a primeira vez que eu falo isso em voz alta, mas é a primeira vez que eu falo isso, tipo, com maior consciência da situação. Porque, óbvio, quando saiu o laudo, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, porque esse vídeo é sobre isso, eu liguei pra minha mãe e falei e tal. Falei com amigos também. Mas essa é a primeira vez que eu estou publicizando isso. Eu não sei se essa palavra existe, mas é a primeira vez que eu estou deixando isso mais em aberto, que é esquisito, né? Não faz assim tanto tempo que saiu o laudo. Eu ia esperar um pouco mais, mas ao mesmo tempo eu fiquei... Uma coisa que eu aprendi nos últimos anos da minha vida é que não tem momento certo para certas coisas. E se a gente ficar esperando muito, esse momento nunca vai vir, e a gente depois vai ficar pensando, pô, eu podia ter feito aquilo. E eu acho que esse vídeo é uma daquelas coisas que, se eu não fizer agora, eu vou me arrepender de não ter feito agora. Então, é isso. Flashback. Na verdade, eu já tô enrolando pra fazer esse vídeo. Foi tipo, nenhum vídeo, né? Mais ou menos uma atualização. Mas é só pra eu, tipo, marcar que eu estou fazendo o meu teste pra saber se eu sou autista. Qual que é o nome do teste? Eu comprei um caderno tão bonitinho, gente. Tá, é a avaliação neuropsicológica. Eu estou fazendo. Vão ser 6 sessões. Na verdade, são 5 sessões de teste. E uma deles passando diagnóstico. Então, assim, muito trabalho. Hoje é domingo, dia 30. Eu já fiz 2 sessões. Uma delas era tipo um resumão da minha vida. Tipo, por que você tá aqui? Porque você tá fazendo esse teste? Gente, eu não tô fazendo esse teste porque eu acho, tá? Apesar que teve uma vez que eu fiquei pensando, porque eu tenho um irmão. Nossa, agora eu tô no fluxo de pensamento, desculpa. Mas então, eu tenho um irmão mais novo, de 6 anos, que ele foi diagnosticado com autismo. Depois que ele foi diagnosticado, fiquei pensando, putz, será que eu sou autista? Porém, eu falei com o meu psicólogo na época, ele disse, não acho. Eu, tá, deixa pra lá, né? De repente eu tô surtando, porque é uma coisa que acontece bastante comigo, de que eu começar a pensar em neuras malucas na minha cabeça, de boa. Depois eu tive algumas crises com a depressão, e aí eu voltei com um psiquiatra, remédio, ele, putz, talvez seja legal você fazer o teste, porque seu irmão é autista, e porque tem algumas coisas que podem levar a crer que você seja autista, como eu me identificar como não binário, problema de sociabilidade, coisas assim, gente. Eu comecei, e aí eu fui pesquisar. Gente, é caro. Caro! Porque é caro mesmo. Então, assim, eu fiz 800 filas esses últimos meses pra eu conseguir me organizar pra pagar, porque tá complicado. Mas consegui. E aí, bom, já fiz 2 sessões. Uma delas foi a anamnese, que é a tal que eles tentam meio que traçar mais ou menos a sua vida, né? Tipo, a sua vida médica. Por que você acha que você é autista. Traços que pra você são normais, mas para as outras pessoas é diferente, esquisito. E a segunda foi um teste muito esquisito. Que eu fiquei, meu Deus, será que eu sou burro? Gente, eu juro pra vocês que a sessão terminou e eu fiquei, caraca, a mulher vai terminar na sessão de diagnóstico, ela vai virar pra mim e vai falar, então, você não é autista, você só é burro, porque no negócio, ela repetia uma lista de palavras e depois pedia pra eu repetir essas palavras. E, gente, eu não lembrava de quase nada. Eu vou ser sincero, eu vou ser muito sincero, eu não lembrava de quase nada. Eu nem sei se eu posso ficar falando quais eram os testes, né? Porque, gente, eram testes, assim, aleatórios. Eu sei também que eu fiz uns 4 testes que me enviaram, que era um PDFzinho, e aí eu fui lá, aqueles testes chatinhos de concordo, discordo, concordo completamente, discordo completamente. Só que acredito eu que nesse caso vai ter não só a análise do psiquiatra, né, como também vão ser vários testes, então assim, eu acho que ele vai abranger mais do que tipo um simples teste do Facebook. Eu nem sei mais onde as pessoas fazem teste, gente, mas é isso. E aí, por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu queria marcar esse tipo primeiro momento que tá acontecendo, talvez eu faça um vídeo maior, tipo... Não sei, gente, vai depender muito do diagnóstico também, e aí também vai depender muito de como eu vou lidar com o diagnóstico, porque era uma coisa engraçada que tava na minha cabeça, era tipo, eu estou com medo de fazer esse negócio, porque talvez não seja. E não ser me assusta mais do que ser, porque se não é isso, se eu não sou autista, se eu não tenho TEA, significa que várias minhas questões da vida estão vinculadas a outra coisa que eu nem sei o que pode ser, entendeu? Ao mesmo tempo que eu tô animado pra fazer e, tipo, tirar isso da minha cabeça,
cabeça, ao mesmo tempo eu tô, caraca, se não for, uma nova neura vai entrar na minha cabeça. E eu acho que também foi por isso que eu demorei um pouquinho pra ir atrás. O meu psiquiatra pediu no final do ano passado, então já faz pelo menos uns 5 meses que ele pediu. E entre guardar dinheiro e essa neura na minha cabeça, passaram-se quase 6 meses. Então, assim, não sei. Eu acho que eu vou ter o diagnóstico lá pro final de abril, porque eles pedem um mês entre a última sessão, né? Entre a quinta sessão e a sexta sessão, que é o laudo, eles pedem um mês, cerca de 30 dias, para eles chegarem numa conclusão. E são 2 profissionais que estão fazendo. Eu não vou falar aonde que eu tô fazendo. Falar sobre essa parte médica é meio esquisita, né? Tipo, falar que, eu tenho depressão. Ou, eu tenho ansiedade social. Falar esse tipo de coisa é meio esquisito porque eu fico com medo de estar influenciando as outras pessoas. Mas eu também acho importante falar sobre isso porque na minha adolescência, por exemplo, depressão era muito lidado como tabu. Eu só fui entender que eu tava num momento delicado quando eu fui pra faculdade. Porque antes disso, era lido como besteira, ou só um temperamento forte, ou só, sei lá. Então, às vezes eu acho muito importante falar sobre depressão, mas eu também fico com receio de estar falando e a outra pessoa que tá do outro lado, que tá escutando, entender isso de uma forma esquisita na cabeça dela e ela não, sei lá, não conseguir digerir direito e acabar levando as coisas pra um lado diferente ou começar a criar neuras na cabeça dela. Eu não quero criar neuras na cabeça de ninguém. Então, assim, se esse vídeo for realmente postado, por favor, gente, calma, paciência, procure um psiquiatra, procure um terapeuta, fala sobre essas coisas com eles, porque eles são as pessoas que vão te dar um norte. Esse vídeo aqui é só pra mim, pra eu conseguir tirar coisas da minha cabeça, mas também, sei lá, é um jeito de levantar a questão. Mas eu tenho visto muitas pessoas que estão passando por essa avaliação neuropsicológica. Geralmente eu vejo as pessoas só falando disso quando já saiu o laudo. Por que, né? O laudo. Por isso que eu achei também interessante gravar esse processo, pra eu ter uma sensação de que ele aconteceu. Porque sempre parece que as pessoas só se descobriram autistas e não rolou um chá revelação, entendeu? Chá revelação de autista. E a gente não sabe muito bem como foi o processo dela. Então talvez gravar isso aqui seja interessante para uma pessoa que vai passar por isso, ou para uma pessoa que está pensando que vai passar por isso, ou só para mim mesmo, pra lembrar. Gente, eu sou maluco, tá? Isso eu não preciso de laudo, eu sou meio doidinho mesmo. Vocês sabem disso. Já teve gente falando nos comentários: nossa, com certeza ele fuma antes de gravar esses reacts. Gente, eu nem fumo. Eu só sou doido mesmo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não fique preocupado comigo. A few moments later. Era pra hoje ser a última sessão da avaliação neuropsicológica. Porém, na semana passada eu fiquei com alergia. É marcado pra hoje e eu tô com o quê? Alergia de novo. Então assim, eu tô muito ferrado. Como que vira a câmera? Eu só queria gravar pra mostrar pra vocês onde que tá sendo as sessões. Tá sendo no meu quarto, porque tá sendo tudo online. Eu tô com sono, eu tô com alergia, tô cansado, mas a gente vai fazer. Hoje vai ser a 3ª sessão. Provavelmente deve ser mais perguntas, ou talvez seja aquele teste de palavras esquisito que teve da última vez, né? Acredito que nessa semana já devo ter feito todas as sessões, eu não sei, porque como eu não fiz na semana passada, eles devem remarcar pra agora, mas essa seria a última, mas agora, né? Hoje é dia 7/4. Eu não queria fazer porque eu tô me sentindo muito mal. Era só uma atualização rápida. De novo, eu não sei se esse vídeo vai ser feito, não sei se esse vídeo vai ser editado e postado, mas estamos indo. More moments later. Gravando. Hoje é dia 25 de abril de 2025. Faz mais ou menos... Ontem fez um mês que eu comecei a avaliação neuropsicológica. Então, hoje faz um mês e um dia desde que eu comecei a avaliação neuropsicológica. Hoje eu vou receber meu laudo. Daqui a pouco, na verdade, acho que daqui a meia hora. Não tô nervoso, eu não tô ansioso, mas eu tô meio... É porque assim, e aí eu acho que é um disclaimer pra quem estiver pensando em fazer e tal. É um certo investimento, não só monetário, mas psicológico, sabe? E aí eu fico com essa impressão que eu passei um mês investindo e na minha cabeça pensando, putz, talvez eu seja autista. E se eu não for, eu vou ficar um pouquinho decepcionado. Eu sei, é meio escroto. Não sei como que é o laudo, como que eles entregam e se eles
Não sei, mas eu fiquei pensando muito, putz, se for negativo, eu espero que eles possam me fornecer mais detalhes sobre mim mesmo, pra eu não sentir que eu saí com as mãos abanando. Custa dinheiro, gente, não é barato. Então, assim, você tem que pensar bastante, pra você realmente, será que isso aqui vai me trazer algum tipo de benefício? Será que isso aqui vai mudar a minha vida, de fato? Eu não espero que minha vida mude se eu for ou não autista. Mas a questão, pra mim, a grande questão é esse investimento psicológico, sabe? Isso me deixa muito mal. Também porque eu já passei por umas questões com a minha não-binaridade que também tem um pouquinho a ver com isso. Não que, sim, pra você ser não-binário, você não tem que ter um laudo. Só que teve uma vez, um ex-namorado há muito tempo, que eu falei pra ele, talvez você seja não-binário e tal. E aí ele virou pra mim e disse, mas você também gosta de ficar se enquadrando nas coisas, né? E eu fiquei, nossa... Eu trago a informação e você me dá uma patada dessa? E desde então, qualquer coisa que eu vire pra mim ou pros outros e diga eu sou isso ou eu sou aquilo, eu sou puxado pra esse momento no tempo em que viraram pra mim e falaram, mas você também gosta de ficar se incluindo nas coisas, né? Você também gosta de ser o diferente. Isso é uma coisa que se repete muito. Eu já levei pra terapia, gente, tá tudo bem. Hoje em dia não é mais uma coisa que me deixa tão mal. Eu consigo falar sobre a situação. Mas ainda é uma coisa que mexe com o meu ego. Então, sentir que eu vou passar por tudo isso, mesmo que tenha sido uma sugestão do meu psiquiatra, mesmo que tenha tido todo o acompanhamento médico, mesmo que o meu terapeuta saiba do que eu tô fazendo, mesmo tudo isso, assim, não sou só eu vendo a situação e pensando talvez seja isso, mas são uma equipe de profissionais me dizendo isso, ainda assim, mexe um pouquinho com o meu ego, porque eu fico sentindo que eu tô sendo mimado. Se eu pudesse, eu seria só um homem branco mediano, hétero, sabe? Teria uma vida super de boa. A gente vem e quer fazer parte de tudo. Mas não é sobre isso o que eu vim aqui falar. Não sei, gente. Eu tô realmente pensando que talvez esse vídeo seja importante pra alguém. Mas é isso. Eu só queria dizer que eu não tô ansioso, eu não tô nervoso, eu não tô com medo do laudo. Eu só tô meio tipo, espero que vá logo e, sei lá. Se não for eu ficar chateado, eu sei com o que eu estou lidando. Eu sei por que eu estou meio chateado. E eu sei que não é uma questão sobre mim, é mais uma questão de todo investimento psicológico e financeiro. E você receber um não e você ficar meio, tá de sacanagem? Em alguns minutos saberei se eu sou neurodivertido. Apesar que eu já sou meio neurodivertido, né? Por causa da depressão. E todas as outras peculiaridades sobre mim já me deixam meio neurodivertido. Em alguns minutos saberei se eu sou um neurodivertido com laudo. Gostaram? Ansiosos para saber? Eu não tô. End of flashback. Ai. Eu queria ler um trecho deste queridíssimo aqui, Afrotulírica, que é um livro que eu recebi no ano passado pela Dark Side, mas eu só fui pegar ele pra ler recentemente. E ele é uma série de poemas falando sobre negritude, existência, mulher negra e tal. E teve um trecho que me chamou muito a atenção, que é do poema Quinta de Manhã, Rua Newbury, que ela fala que a Eve L. Ewing, ela fala um pouco sobre a sua experiência com um terapeuta. E ela fala dois trechos muito interessantes. O primeiro dela é que mais a ideia da terapia é, como a matemática e o dentista, o tipo de coisa que lhe foi totalmente negada durante a maior parte da sua vida. No entanto, é inflexível quanto à minha persistência. E o outro trecho, que é o finalzinho do poema, ela diz: acho que talvez, se pudermos proteger a nós mesmos e uns aos outros, se pudermos evitar perder nossas mentes sozinhas em quartos silenciosos e pudermos, pelo menos, perdê-las lado a lado, poderemos viver o ano todo. E é muito curioso como esses dois trechos me colocaram num lugar muito específico em relação a esse vídeo, em relação ao porquê que eu estou fazendo isso daqui. Porque, tipo, eu fiz todo o exame neuropsiquiátrico, o laudo saiu, autista. E aí me veio essa sensação de, putz, será que eu deveria falar sobre isso? Será que eu deveria publicar sobre isso? Será que eu deveria escrever sobre isso? Porque, ao mesmo tempo de ser uma coisa muito importante, e eu acredito que muitas outras pessoas querem ouvir sobre isso, para mesmo entender como elas se encontram nesse mundo, ainda é uma coisa muito pessoal. É muito estranho virar aqui e falar sobre várias coisas super pessoais, quando o meu canal, apesar de muito pessoal, ele não é assim tão pessoal, gente. Eu uso vários autores para dar voz
as minhas ideias, porque durante muito tempo na minha vida, as pessoas ignoraram o que eu tinha pra dizer por causa da minha cor da pele, por causa da minha sexualidade, de como eu me entendo como pessoa nesse mundo bizarro que a gente vive. Vir aqui e falar só sobre a minha experiência, só gravar um vlog, pra mim ainda é um pouquinho difícil. Porém, como a Eve fala, não dá só pra a gente passar por essas coisas sozinhos, sabe? Não dá pra gente simplesmente ignorar que outras pessoas também podem estar vivendo e passando pelas mesmas questões que a gente e que talvez nesses momentos em que a gente tem uma revelação, uma epifania, sejam os momentos que a gente utiliza pra dar as mãos uns aos outros e seguir em frente. Bom, esse é um dos pontos que esse livro me fez pensar, mas o outro também é o do primeiro trecho, que é sobre como a saúde mental, a psicologia, a psiquiatria, durante muito tempo foram negadas para a população negra, o que conversa muito sobre toda essa questão do laudo de autismo. E assim, eu vou falar o contato geral e depois o contato mais pessoal. Meu primeiro contato com o autismo foi aquele filme com o Zac Efron, que todo mundo falava que passava na Globo, na época que High School Musical tava em alta. Eu não lembro o nome desse filme, porque esse foi o meu primeiro contato, e no decorrer dos anos, todos os contatos que eu tive foi através de mídias, como, sei lá, The Big Bang Theory, que tem o Sheldon, né? Bazinga! Ou outros personagens em séries e filmes e, sei lá, quadrinhos, livros, e todos eles geralmente são brancos. E existe um motivo pra isso, né, gente? Tanto a psicologia quanto a psiquiatria sempre se voltaram a estudar o espectro autista, pensando não apenas em pessoas brancas, mas pessoas do gênero masculino e brancas. O que faz, de certa forma, muito sentido, porque se a gente for parar pra pensar, geralmente pessoas autistas não se sentem parte da sociedade, sentem que elas estão meio que sobrando. Bom, é muito mais fácil você analisar um homem branco tá sobrando no todo, porque o todo é lido como de vários outros homens brancos, do que você tentar analisar isso na perspectiva de uma mulher preta, por exemplo. Porque, vamos ser sinceros, uma mulher preta já está sobrando no geral. Então, como que você consegue delimitar todos esses sentimentos, todas essas dores, que você pegar isso aqui e dizer, essa mulher negra está no espectro autista? Então, faz sentido ter uma baixa nos diagnósticos de pessoas negras e mulheres como autistas, mas também por causa de racismo, machismo e todos os ismos que eu vivo falando aqui, gente. Vocês já me conhecem. E muitos de vocês vão achar que eu tô, nossa, Juno, você tá aqui falando sobre racialidade, psicologia, como se uma coisa afetasse a outra, e não é bem assim. Porém, é sim, e eu tenho dados. De acordo com a Fiocruz, jovens negros têm 2 vezes mais crise de ansiedade do que brancos. A maioria cita violência e discriminação racial como gatilhos. Não apenas isso, mas um estudo feito em 2024 nos Estados Unidos mostrou que 40% dos adultos negros relatam sintomas de ansiedade crônica e apenas 1 em 5 buscam terapia. E isso tem um motivo, porque terapia não é barato. Todos os gastos que a gente tem com saúde mental não são baratos. E mesmo quando a gente tem sistemas como o SUS, conseguir entrar no sistema, conseguir acompanhamento médico adequado, não é fácil. Então, pensa só no trabalho que uma pessoa precisa ter para, sei lá, ter acesso a medicamento. É um baita de um job. E às vezes as pessoas simplesmente não têm saúde mental para conseguir persistir nesse job. Gente, racialidade, saúde mental tem muita coisa a ver que a gente não fala. E esse é um dos motivos do porquê eu estou fazendo esse vídeo. Porque a primeira vez que eu tive um contato mais próximo com o autismo foi quando o meu irmão mais novo foi diagnosticado. E isso ele já tinha cerca de 2 anos, mais ou menos. Ele tinha dificuldade em verbalizar, em conversar com as pessoas, ele não ligava muito para as pessoas ao redor, então foi muito fácil entender que ele ia precisar de algum tipo de atenção especial. E desde então, quando ele foi diagnosticado, eu pensei, putz, talvez eu seja autista, mas na época, isso foi lá, tipo, em 2022 ou 2023, eu cheguei a falar com o meu terapeuta, e ele disse, eu acho que não, acho que é uma preocupação que a gente não deveria ter agora. E desde então eu tive mais 2 terapeutas. Isso não é porque eu sou maluco, gente. Eu sou maluco. Mas não é por causa disso. É porque às vezes eu não me adaptei tão bem com um e o outro acabou parando de fazer terapia. E em relação aos psiquiatras, eu não me adaptei tão bem com um dos psiquiatras e acabei mudando. E aí nesse segundo psiquiatra ele virou e falou,
como você é uma pessoa não binária e como você tem um irmão que é diagnosticado como autista, talvez você também seja autista. E aí ele pediu um exame neuropsiquiátrico. Isso foi lá pra novembro do ano passado. Eu acho que foi em novembro do ano passado, porque foi perto de quando eu viajei. E aí vocês devem estar se perguntando, mas Juno, por que você demorou mais de 6 meses pra conseguir? Porque é caro para um caralho. E aí vem o rolê de novo de saúde mental e racialidade, e como é difícil, porque pessoas negras já tem uma certa dificuldade de a gente entrar no mercado de trabalho. E aí quando a gente tá no mercado de trabalho, já tem uma certa dificuldade pra gente se manter no mercado de trabalho. E aí ainda tem todas as questões de equidade e salário. A gente também já não recebe muita coisa. E aí quando a gente vai pensar em fazer tratamentos neuropsiquiátricos, tem umas coisas que são tipo... Uma clínica que me falou que era cerca de 4 a 5 mil, em média, que eles faziam. E eu acho que essa era de São Paulo, se eu não me engano. Eu acabei ficando... Eu não vou chegar muitos em valores, mas tipo, foi muito abaixo disso, o meu. Mas, geralmente, o que eu entendi é que essas avaliações são de cerca de 1.000 e pouco até 5.000. Então, e assim, aí vai depender mais ou menos de como é o trabalho. Os profissionais que eu procurei, eu fui atrás de 2 profissionais que já tinham diagnosticado uma amiga. Eu já tinha uma certa confiança, porque eu conheço essa amiga e tal, então eu já sabia que eles iam me tratar melhor. Mas assim, gente, existem diversos profissionais fazendo isso e por isso mesmo existem profissionais que não são tão bons fazendo isso. Eu tenho uma amiga, a Freudiana Gamer, então se você gosta de gamezinhos, de forma de terapia, siga a Freudiana Gamer, ela é maravilhosa. E ela tava falando sobre como esses tipos de diagnósticos precisam ser feitos com muito cuidado. E nem todo mundo tem esse tipo de cuidado. E geralmente, para você evitar que tem algum tipo de problema no diagnóstico, é bom você procurar uma clínica, um local que faça presencial. Por que eu não procurei presencial? Porque, eu moro em Petrópolis. Se eu fosse procurar presencial, seria muito difícil e provavelmente sairia muito, muito, muito caro. 2, se eu fosse procurar presencial no Rio, também seria muito caro. Porque eu teria que ir para o Rio, ir e voltar, e assim... No momento, na minha condição financeira atual, na minha condição mental atual, eu não ia conseguir fazer isso. Quando o meu psiquiatra ele me assegurou que dava para fazer online, eu pensei, vou tentar procurar um online que para mim vai ser mais fácil. Porém, se você tem a possibilidade de fazer o presencial, eu recomendaria fazer o presencial. Principalmente porque eu acho que você vai ter mais contato e talvez mais segurança com o profissional. E também o profissional vai ter mais segurança de que ele está num ambiente completamente estéril, que não vai te afetar de diversas formas. Eu tive esse cuidado, mas entendo que nem para todo mundo vai ser fácil. Tipo, eu estou morando sozinho, então para mim foi muito mais fácil eu conseguir um ambiente que eu estivesse completamente quieto, que minha internet não fosse cair, que tudo fosse ficar perfeito, entendeu? De novo, nem para todo mundo é assim tão fácil. Uma coisa que eu reparei em todas as pesquisas que eu fiz de preço e tal, é que quando é criança, eles nem pensam em fazer online, porque não dá mesmo. E no meu caso, todo esse processo teve 5 consultas. Uma delas foi a tal da anamnese, né, que eles meio que perguntam tudo que da minha vida, basicamente. Aquela primeira sessão de terapia. Quem já fez terapia sabe, né? E a última, eu acho que foi 5 ou 6. Mas eu lembro que a primeira e a última eram meio que as especiais, porque a primeira era a anamnese e a última era a consulta da devolutiva, trazendo todo o laudo. E nesse meio, que contou com 4 a 5 sessões, eram os testes. Boa parte dos testes deles eram testes de perguntas e respostas, que algumas eu fiz junto com o profissional, outras eu fiz com o site que eles me passaram. Outras teve uns testes de lógica, foi muito esquisito de fazer. Uma coisa que eu reparei fazendo os testes é que muitas das coisas que pra mim soavam normal, que eu olhava e pensava, putz, todo mundo faz isso, todo mundo pensa assim, na verdade não é bem isso. Eu até achei engraçado que o meu laudo, né, concluindo, né, o meu laudo, ele chegou e aí ele tava falando que eu tinha nível 1 transtorno do espectro autista e que eu tinha um leve grau de TDAH. E uma coisa que o profissional meio que deu uma frisada é que eu tendo a ter pensamentos negativos e depressivos. E eu fiquei, amigo, a gente passou
passou um mês aqui pra você me dizer isso, porque eu já sabia. É engraçado, porque muitos desses testes de memória e lógica, eles me fizeram pensar, putz, pra mim algumas coisas são muito óbvias ou algumas coisas são muito difíceis de eu encarar, mas pra outras pessoas é completamente diferente. Que me fez pensar, putz, todo mundo é muito diferente, né? Todas as pessoas são muito diferentes. Isso é muito legal e também muito absurdo você pensar, né? Que a gente tem muito essa ideia de senso comum, ou de que todo mundo vai entender uma piada, ou que todo mundo vai entender, sei lá, uma ironia, ou coisas do gênero, e não é assim. Cada um vai ter um nível de compreensão diferente. Eu acho isso maravilhosamente assustador. Eu nem mais sei pra onde eu tô indo com tudo isso. Bom, desde que saiu o laudo, eu não sei se vai mudar alguma coisa na minha vida de forma prática, talvez algumas questões de direitos e tal, mas no geral eu sinto que me tirou um certo peso dos ombros. Por exemplo, durante muito tempo na minha infância eu era descrita como uma criança inteligente e muito quieta, e muitas pessoas achavam que isso era só antipatia ou superioridade, coisa do gênero, e durante algum tempo eu fui começando a tomar isso pra mim, de que a minha timidez ou a minha falta de tato social, ou a forma como eu tratava as outras pessoas ao meu redor era mais uma questão de, sei lá, talvez eu fosse uma pessoa mimada, talvez eu fosse uma pessoa que eu estava me vendo superior aos outros, talvez eu fosse uma pessoa meio escrota mesmo, sabe? Então durante muito tempo eu meio que trouxe isso pra mim e coloquei, putz, isso daqui deve ser culpa minha, de algum traço meu que é meio esquisito. E aí você chegar e ter o laudo meio que não justifica, mas meio que retira certa culpa de mim e me faz pensar, talvez isso não seja um problema, talvez isso só seja como a minha cabeça funciona e como eu funciono perto das pessoas. Então isso pra mim tem sido muito bom, tem sido muito libertador nesse sentido. Pra chegar agora e olhar pra mim de um jeito mais respeitoso, eu diria. Eu acho que eu estou me olhando de uma forma diferente. Isso tem sido meio revelador pra mim. Então, nesse ponto, eu acho que mudou alguma coisa na minha cabeça, sabe? Tipo, não mudou tudo, tipo, ai meu Deus, agora eu sou autista, tudo é diferente. Não, eu sempre fui autista e agora eu só tenho um laudo. Mas eu acho que esse laudo me permite entender um pouquinho melhor a minha cabeça e como que eu posso me portar no mundo de agora em diante, sem me machucar e sem machucar os outros. Eu acho que essa é a parte mais importante que tá sendo pra mim. E às vezes você nomear uma coisa te ajuda a ter controle sobre ela. E isso é uma lição de alguma fantasia maluca que eu já devo ter lido ou visto, que eu não tô lembrado. Se eu me identifico com o Juno, se eu olho pro Carol Júnior e penso, putz, eu acho que a gente tem coisas parecidas. Será que eu deveria também fazer um teste neuropsiquiátrico? Talvez. Eu entendo que eu ter um acompanhamento psiquiátrico e psicológico é um privilégio. Eu também entendo que isso deveria ser um direito e deveria ser muito mais fácil pra gente conseguir as coisas, levando tudo isso em consideração. Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer esse autoconhecimento, porque é um processo de autoconhecimento. Mesmo antes de você ter o laudo, todas as perguntas, todos os pensamentos que passam pela sua cabeça durante os testes, tudo isso já te promove algum tipo de evolução nesse sentido. Já te faz questionar escolhas suas e por que você faz essas escolhas, por que você sempre foi assim. Tudo isso já te traz algum tipo de benefício. Eu acho que todo mundo deveria ter o direito e a oportunidade de fazer esse tipo de teste. Porém, eu entendo que não é pra todo mundo. Então assim, putz, será que eu deveria fazer se eu acho que eu sou autista? Sei lá. Primeiro, antes de você pensar em fazer isso, ou qualquer coisa do gênero, procure um psiquiatra, procure um psicólogo. Tenta entender se isso é realmente necessário. Quando eu comecei a pensar e procurar, eu não vi muitas pessoas negras falando sobre autismo. Agora eu consegui encontrar alguns canais que acabam falando sobre saúde mental e tal, mas ainda são pequenos, ainda é pouca coisa comparado a toda a complexidade que é esse tema. E aí eu fiquei pensando que, se pra mim, que tem mais acesso, que conhece pessoas autistas e que conseguiu ter pelo menos algum tipo de uma abertura mais fácil pra conseguir, para outras pessoas deve ser mais difícil. Então assim, eu pensei, putz, eu vou fazer esse vídeo aqui falando um pouquinho mais, gravando um pouco do meu processo e como que eu cheguei até aqui, pra tentar elucidar algumas questões para as pessoas e também mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, apesar que é muito caro. Mais importante do que eu vim aqui dizer, putz, eu passei por isso e tal. Eu acho que já faz um tempo que eu tenho sido bastante aberto com vocês aqui em relação ao canal e tudo que eu gosto de fazer, o que eu gosto de falar e por que eu falo das coisas que eu falo. Então eu achei importante trazer um vídeo falando sobre isso também, porque é uma parte importante da minha vida e talvez isso passe a mudar um pouquinho, não o canal, mas talvez a forma como eu vou entender algumas coisas, algumas questões. É
é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não gostaram desse vídeo, que talvez seja possível, porque eu não falei nada de muito importante, além de mim mesmo, né? Só fiquei falando sobre mim. Deixa um like, deixa aquele comentário. Mandem esse vídeo pra aquela pessoa que fez ou vai fazer um teste neuropsiquiátrico e você pensa, putz, mas você precisa fazer mesmo? Porque algumas pessoas vieram pra mim e disseram isso, né? Você precisa realmente fazer isso? Porque meio que a gente já sabe, né? Eu fiquei meio... A tua sorte é que eu me enchi de calmante. Eu ainda tô dopada, porque senão eu voava na sua cara, fada sensata. Vamos compartilhar as histórias. Você também é uma pessoa autista que se descobriu autista muito recentemente. Vamos segurar as mãos uns dos outros e rezar pra não chorar. Espero que vocês fiquem bem e nos vemos por aí.